Olá, feliz Páscoa! Jesus está vivo. Hoje nós celebramos a Páscoa, a nossa Páscoa. E o mundo inteiro também celebra esta data tão importante porque nela nós celebramos a estrondosa vitória de Jesus sobre a morte, sobre o pecado e sobre o diabo. Nós celebramos a ressurreição de Jesus e ele está vivo. Aleluias! Glórias a Deus. Mas também nós celebramos a nossa libertação do pecado em Cristo Jesus, o nosso Cordeiro, quando morreu por mim, por você, por nós, lá na cruz do Calvário. Mas também muitos povos, diversas nações, celebram esta data tão importante, este tempo de esperança que simboliza a passagem da morte para a vida. Mas a pergunta que nós precisamos fazer e que eu gostaria de fazer a você neste domingo de Páscoa é se de fato nós realmente entendemos qual é o verdadeiro e único significado da Páscoa. A Páscoa tem sido considerado um momento de reunir as famílias para uma saborosa bacalhoada ou para trocas de ovos de chocolate. Isso é muito bom, isso é legítimo, é gostoso este momento. Mas a Páscoa é muito mais do que isto e nada contra estas celebrações. Nós podemos e devemos fazer estas celebrações, mas ao fazê-las, nós precisamos chamar a atenção das pessoas e dizer para elas que Jesus Cristo morreu, se sacrificou para levar o pecado de todos nós lá naquela cruz e assim nos dar a vida eterna nele, com ele, por toda a eternidade. Na primeira celebração da Páscoa, realizada lá no Egito, pelo povo judeu, depois de permanecer cerca de 400 anos escravizado, cativo, nas mãos do terrível faraó, Deus, em sua infinita graça e amor, resolve libertar o povo. Mas para isso Deus precisou enviar 10 pragas para que Faraó, com seu coração empedernido, pudesse deixar o povo adorar e celebrar ao Senhor fora do Egito. Na 10ª praga, aquela mais terrível de todas, Deus estabeleceu que todo primogênito seria morto se não observasse as instruções que ele deu a Moisés, o seu líder, aquele que libertou o povo do Egito, com a celebração da Páscoa. Disse Deus a Moisés que cada família deveria imolar um cordeiro, pegar o sangue deste cordeiro e aspergir sobre as portas, as entradas das portas de cada casa, para que o destruidor, o anjo da morte, ao ver aquele sangue, pulasse aquela casa, passasse por aquela casa e a morte não entrasse ali. Também Deus orientou que este povo seguisse cada instrução conforme ele havia dito a Moisés. É daí que surge o termo Páscoa, passagem, que significa passar por cima, pular sobre a marca do sangue, ou simplesmente livrar. O povo judeu obedeceu a Deus e por isso foi poupado, foi protegido da condenação e da morte por causa do sangue daquele cordeiro, por causa do sangue aspergido nas portas de cada casa. Anos depois, Deus envia Jesus, o seu cordeiro, o único filho, para que pudesse ser morto na cruz e seu sangue fosse derramado e fosse também aspergido sobre os nossos pecados, para nos dar a salvação, a proteção, o livramento da morte e a vida nele, Jesus Cristo. Deus sempre amou a humanidade, por isso deu seu único filho para que este filho salvasse a humanidade da morte eterna. Mas o homem, a humanidade, desobedeceu a Deus e se tornou indigna
de Cristo se tornou indigna do amor de Deus, uma dívida impagável que somente Jesus, através do seu sacrifício, poderia quitá-la, riscá-la ao derramar o seu sangue precioso na cruz do Calvário, para nos livrarmos da morte eterna e da condenação ao inferno. Como disse João, Jesus Cristo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus se fez homem, morreu para nos salvar e ressuscitou. E todo aquele que nele crê e crer nesse sacrifício e se arrepender e confessar que ele é o seu Salvador, recebe livre acesso a Deus o Pai. Não é necessário mais nenhum sacrifício, não é necessário mais nenhuma penitência, pois como disse Jesus lá na cruz, está consumado. O preço foi pago por nós na cruz. Jesus é a verdadeira Páscoa, o único e verdadeiro significado da Páscoa. A celebração desta data tão importante, a oportunidade que nós temos para relembrar o amor e a escandalosa graça de Deus sobre nós. É o momento para mudar nossa maneira de pensar, de agir, de falar. Para isso, nós precisamos abandonar o pecado, a falta de fé e tudo que nos afasta da presença do Senhor. Tudo o que nos distrai de fazermos a vontade do Senhor. Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, que nós não podemos nos amoldar ao mundo. Nós não podemos deixar que o mundo, que os pensamentos do mundo, que as práticas do mundo ocupem lugar em nossa mente e coração. Pelo contrário, nós devemos renovar a cada dia as nossas mentes e transformar as nossas ações, as nossas práticas, através da palavra e dos ensinamentos de Cristo Jesus. O sacrifício de Jesus, a sua morte, a ressurreição ao terceiro dia, foi necessário. E se nós somos seus discípulos, nós devemos diariamente crucificar a nossa natureza pecaminosa e ressuscitarmos para a nova vida com Cristo. Paulo também declara em 2 Coríntios 5,17: eis que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo, absolutamente tudo se fez novo. Por isso Jesus é quem dá significado às celebrações de Páscoa de hoje e de todos os dias. Nós devemos crer nesse sacrifício, devemos anunciar este sacrifício e definitivamente assumirmos as palavras que Paulo declara aos Gálatas no capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo agora no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Feliz Páscoa para você neste domingo e em todos os dias da sua vida, e também para a sua família. Desfrute desta escandalosa graça de Deus que nos ama antes de nós pensarmos em amar, e que nos deu o maior presente que nós poderíamos receber, a salvação através do Cordeiro de Deus, Jesus, o Cristo. Feliz domingo de Páscoa.